Bom dia a todos. Acabei de chegar ontem à noite, de volta da OTAN, longe do meu parceiro. Bom te ver, presidente. Igualmente, senhor. Onde houve um resultado histórico. Quero começar falando disso. Acho que tem tanta notícia, tanta coisa acontecendo, que muitas vezes grandes momentos acabam passando despercebidos. O que o presidente Trump conquistou na OTAN foi revolucionário e histórico. Uma mudança na divisão de responsabilidades para a Europa, para a responsabilidade europeia na OTAN, que a maioria diria ser impossível. Mas ele disse, a OTAN precisa pagar sua parte. Eles começaram no primeiro mandato, e agora, no segundo mandato dele, aceleramos esse processo. 32 países da OTAN se comprometeram a gastar 5% do PIB em defesa, investindo na aliança. Espero que, com toda a tinta derramada, seus veículos encontrem tempo para reconhecer devidamente essa mudança histórica na segurança do continente, que outros presidentes tentaram fazer, falaram sobre isso. O presidente Trump conseguiu. É algo enorme. Veja, estamos aqui esta manhã porque, ao caçar escândalos, tentando encontrar divisões e distorcer histórias, a imprensa acaba perdendo momentos históricos. Vocês perdem momentos históricos como 5% na OTAN, que quando você ouve. Eu estava na reunião a portas fechadas. Eu gostaria que tivesse havido câmeras lá dentro. Quando você ouvia os primeiros ministros e presidentes de outros países, todos eles, homens e mulheres, olhando para o presidente Trump e dizendo: isso nunca poderia ter acontecido. Nunca teria acontecido. Parecia impossível 5 anos atrás, 2 anos atrás, 8 anos atrás, mas estamos aqui por causa da sua liderança. Se você perguntar a eles, aposto que diriam a mesma coisa. Mas procurando por escândalos, vocês perdem momentos históricos, como o recrutamento no Pentágono. Níveis históricos no Exército, Força Aérea e Marinha. Sim, talvez haja uma menção aqui ou ali. Mas como foi sob liderança do presidente Trump, porque os americanos estão respondendo a ele como comandante em chefe, a imprensa não quer escrever sobre isso. Ou nos levar ao assunto do momento, os ataques altamente bem-sucedidos no Irã. Deixe-me ler aqui o ponto principal. O presidente Trump comandou a operação militar mais complexa e secreta da história, e foi um sucesso retumbante, resultando em um acordo de cessar-fogo e no fim da guerra de 12 dias. Houve muita discussão sobre o que aconteceu e o que não aconteceu. Dê um passo para trás por um segundo. Por causa de uma ação militar decisiva, o presidente Trump criou as condições para acabar com a guerra, dizimando, escolha a palavra, obliterando, destruindo as capacidades nucleares do Irã. Quero ler algumas das avaliações que foram apresentadas, porque seja a CNN das fake news, a MSNBC ou o The New York Times, houve uma cobertura bajuladora de uma avaliação preliminar. Eu não tive a chance de ler tudo. Todos os veículos noticiaram com entusiasmo uma avaliação preliminar da DIA. Estou olhando para ela agora. De novo, era preliminar, 1 dia e meio após o ataque. Quando admite por escrito que são necessárias semanas para acumular os dados para uma avaliação, é preliminar. Ressalta que não foi coordenada com a comunidade de inteligência. Há pouca confiança nesse relatório. No relatório diz, há lacunas nas informações. No relatório diz, múltiplas suposições-chave são a base dessa avaliação. Uma suposição-chave. Se o ponto crucial estiver errado, tudo mais estará errado. Ainda assim, este relatório reconhece prováveis danos graves. É preliminar, mas vazou porque alguém queria confundir e fazer parecer que este ataque histórico não foi bem sucedido. Em breve, passarei a palavra ao presidente, que explicará os detalhes com base em sua experiência militar. Mas aqui está o que outros estão dizendo. O DIA divulgou o relatório e diz que este é um relatório preliminar de baixa confiança e continuará sendo refinado à medida que informações adicionais se tornarem disponíveis. E a Comissão Israelense de Energia Atômica. Os ataques dos Estados Unidos em Fordo destruíram a infraestrutura crítica e tornaram a instalação de enriquecimento inoperante. The New York Times, The Washington Post, MSNBC ou CNN? Citações. Nova, da ONU. Não é amiga dos Estados Unidos nem de Israel.
Aqui está o chefe da Agência de Energia Atômica da ONU, Rafael Grossi. Esta manhã, os ataques dos Estados Unidos e de Israel causaram enormes danos às instalações nucleares do Irã. Não acredite apenas em mim e o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, IDF. Posso dizer que a avaliação danificou significativamente o programa nuclear, atrasando-o em anos. Repito, anos. O ministro das Relações Exteriores do Irã, o porta-voz. Nossas instalações nucleares foram gravemente danificadas. Isso é certo. Tenho certeza de que isso é até um eufemismo. John Radcliffe, o diretor da CIA, divulgou uma declaração ontem à noite. A CIA confirma que inteligência confiável indica que o programa nuclear do Irã foi severamente danificado por ataques direcionados. Isso inclui novas informações de uma fonte confiável, bem diferente da avaliação preliminar com baixa confiança. Ele está dizendo: fonte e método historicamente confiáveis e precisos indicam que várias instalações nucleares iranianas importantes foram destruídas e que teriam que ser reconstruídas ao longo de anos. A CIA continua coletando informações adicionais de fontes confiáveis para manter os tomadores de decisão devidamente informados. E quanto a Deni Tussi Gabbardonten? Ela escreveu, e cito: novas informações de inteligência confirmam o que o presidente já afirmou. As instalações nucleares do Irã foram destruídas. O presidente do Instituto para Ciência e Segurança Internacional, David Albright, disse: no geral, os ataques de Israel e dos Estados Unidos destruíram o programa de enriquecimento de centrífugas do Irã. Vez após vez, posso listar aqueles que entendem, aqueles que enxergam, aqueles que fazem avaliações adequadas reconhecem que o que as Forças Armadas dos Estados Unidos fizeram foi histórico. E novamente, antes de passar a palavra ao presidente, porque vocês, e eu me refiro especificamente a vocês, a imprensa, especificamente ao corpo de imprensa, porque vocês torcem tanto contra o Trump, está no DNA e no sangue de vocês torcerem contra o Trump, porque vocês querem tanto que ele não tenha sucesso, vocês acabam torcendo contra a eficácia desses ataques. Vocês têm que torcer para que talvez eles não tenham sido eficazes. Talvez a forma como o governo Trump os apresentou não seja verdadeira. Então, vamos pegar meias-verdades, informações distorcidas, vazadas, e distorcê-las de todas as formas possíveis para tentar causar dúvidas e manipular a mente pública sobre se nossos bravos pilotos tiveram sucesso ou não. Quantas histórias já foram escritas sobre o quão difícil é, não sei, pilotar um avião por 36 horas? A MSNBC fez essa história? A Fox tem? Já contamos a história de quão difícil isso é? Já fizemos isso 2 ou 3 vezes para que o povo americano entenda o quão difícil é bater um drone a partir de um F-15, F-16, F-22 ou F-35. Ou como é operar uma bateria Patriot, ou quão difícil é reabastecer no ar, dando ao povo americano uma noção de como essa missão foi complexa e sofisticada. Há tantos aspectos do que nossos bravos homens e mulheres fizeram que, por causa do ódio da imprensa, são desvalorizados, porque tenta vazar e distorcer. Isso é irresponsável. E as pessoas nesta sala têm acesso a essa informação pela proximidade aqui no Pentágono. É uma responsabilidade importante, e repetidas vezes, informações confidenciais são vazadas ou negociadas para fins políticos, tentando fazer o presidente parecer mal. E o que está acontecendo é que vocês estão minando o sucesso de pilotos incríveis de B-2, pilotos incríveis de F-35, reabastecedores incríveis e defensores aéreos incríveis que cumpriram sua missão. Atrasaram um programa nuclear de uma forma que presidentes poderiam sonhar. Que tal celebrarmos isso? Que tal falarmos sobre o quão especial é a América? Que nós, só nós, temos essas capacidades. Acho que, infelizmente, pedir demais para a imprensa mentirosa. Já estamos acostumados com isso. Mas também temos a oportunidade de subir ao púlpito e ler a verdade sobre o que realmente está acontecendo. A realidade é destruído, derrotado, obliterado. Escolha a palavra que quiser. Foi um ataque historicamente bem-sucedido. E isso nos dá a chance de ter paz, de fazer um acordo e impedir um Irã nuclear, algo que o presidente Trump falou por 20 anos e que nenhum outro presidente teve coragem de fazer. Então, com isso, quero passar a palavra ao chefe do Estado-Maior Conjunto. Análise técnica sobre isso, não só do ataque, mas também dos defensores Patriot em Al-Udeid. Senhor presidente, a sua palavra para o senhor. Bom dia.
Obrigado, secretário, e bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui. Complementando meus comentários na coletiva de domingo, trago atualizações sobre algo que me honra como presidente a falar sobre nossos militares e o incrível que fazem pela nação. Peço desculpas pela extensão e detalhes. Hoje, resumo defensores aéreos em Al Udeid, Catar, e suas ações de segunda-feira. Depois, vou explicar um pouco sobre a parte acadêmica envolvida no ataque a Fordo, a arma penetradora de ordens maciças, e vamos mostrar um vídeo que destaca os efeitos que essa arma tem. Claro, ninguém estava dentro do alvo, então não temos vídeo do alvo. Primeiro, na segunda-feira, como o presidente já afirmou, na manhã de segunda-feira começamos a receber indícios e alertas de que o Irã pretendia atacar bases dos Estados Unidos na região. Naquela manhã, com base no trabalho do comandante do CENTOM, Eric Kurilla, e sob ordens do presidente, na base aérea de Al Udeid e em toda a região, adotamos uma postura de força mínima. A maioria das pessoas havia saído da base para ampliar o perímetro de segurança, afastando-se do que avaliamos que poderia ser uma zona-alvo, exceto por alguns poucos soldados do exército em Al Udeid. Naquele momento, 2 baterias Patriot permaneciam na base, 44 soldados americanos responsáveis por defender toda a base, incluindo o quartel-general avançado do CENTOM no Oriente Médio e as forças dos Estados Unidos presentes. O soldado mais velho era um capitão de 28 anos. O mais jovem era um soldado de 21 anos nas Forças Armadas menos de 2 anos. Então, vamos nos colocar nessa situação. Imagine que você é esse jovem primeiro-tenente, tem 25 ou 26 anos e foi designado como diretor tático no elemento de comando e controle. Você, nessa idade, é a única pessoa responsável por defender essa base. Ao seu lado, ouvindo atentamente, está o operador de alerta antecipado, cuja função é avisar você sobre um ataque iminente. Há 5 pessoas dentro e 5 fora. Como eu disse, 44. Aliás, você já ficou anos no Oriente Médio, sendo enviado repetidas vezes, tendo missões estendidas várias vezes, sempre preparado, mas sem saber quando chegará o dia em que terá que cumprir sua missão e não pode falhar. Neste caso, essas equipes do Patriot foram deslocadas da Coreia e do Japão como parte das nossas forças dos Estados Unidos lá, para garantir que tivéssemos os mísseis mais capazes na área de responsabilidade do CENTOM. À medida que o dia avança, você começa a ouvir mais conversas no espaço de informações sobre um ataque iminente. Quando o sol começa a se pôr no oeste, você recebe ordens do seu quartel-general superior para garantir que suas baterias de mísseis estejam apontadas para o norte. Tem mais alguns colegas de equipe. Você está nervoso. Fora desses veículos Patriot, sua equipe de prontidão, que é composta por um sargento e mais 4 soldados, gira uma chave e entrega o controle desses mísseis para aquele jovem tenente dentro do veículo. E vocês aguardam. Você sabe que vai ter aproximadamente 2 minutos, 120 segundos, para ter sucesso ou fracassar. E então, por volta das 12h30 da segunda-feira, às 19h30 no Catar, enquanto o sol se põe, o Irã ataca. Quando os alvos são detectados, mísseis Patriot são ejetados de seus canisters por uma carga inicial de lançamento, e então o motor principal de combustível sólido é acionado. Mísseis são lançados e guiados contra aqueles que se aproximam. Acreditamos que esse foi o maior engajamento único de Patriots na história militar dos Estados Unidos, e nós fomos acompanhados nessa ação pelas equipes de Patriot do Catar. Não vou dizer quantos mísseis foram disparados, mas foram muitos, por sigilo, e sabemos que há relatos de que algo conseguiu passar.
O que sabemos é que havia muito metal voando por aí, entre mísseis atacantes atingidos pelos Patriots, propulsores dos mísseis atacantes atingidos pelos Patriots, os próprios Patriots voando e os destroços desses Patriots caindo no chão. Defensores aéreos dos Estados Unidos tiveram segundos para tomar decisões estratégicas. Esses seres humanos incríveis, junto com seus irmãos e irmãs de armas do Catar, ficaram entre uma salva de mísseis iranianos e a segurança de Al-Udeid. Eles são os heróis não reconhecidos Exército dos Estados Unidos século XXI. Muitos de vocês viram os vídeos online e a empolgação quando os Patriots saíram lançadores. Isso demonstra a capacidade de combate e o potencial dos nossos defensores. Resumindo, eles simplesmente arrebentaram. Se puder virar isso, obrigado. Deixe-me passar para uma explicação sobre a GBU-57, a arma massiva e ordnance penetrator, e compartilhar sobre os planejadores que trabalharam nisso com essa arma. Primeiro, deixe-me contextualizar. Existe uma organização nos Estados Unidos, Defense Threat Reduction Agency, DTRA. A DTRA faz coisas pelo nosso país, a especialista em alvos subterrâneos enterrados. Em 2009, oficial da Defense Threat Reduction Agency foi levado a cofre em local não revelado e recebeu informações sobre o que acontecia no Irã. Por segurança, não revelarei o nome dele. Mostraram a ele fotos e informações confidenciais sobre projeto de construção nas montanhas do Irã. Ele recebeu a missão de estudar essa instalação, trabalhar com a comunidade de inteligência para compreendê-la, e logo foi acompanhado por mais um colega de equipe. Por mais de 15 anos, esse oficial e seu colega viveram e respiraram esse único alvo, Fordow, um elemento crucial do programa nuclear secreto do Irã. Ele estudou a geologia, observou os iranianos escavando, acompanhou a construção, o clima, o material descartado, a geologia, os materiais de construção, de onde vinham esses materiais. Ele analisou duto ventilação, exaustão, sistemas elétricos, controle ambiental, cada canto, cratera, equipamento entrava-saía. Eles literalmente sonhavam com esse alvo à noite, dormiam. Pensavam nisso indo e voltando do trabalho, e sabiam desde os primeiros dias para que aquilo servia. Você não constrói um complexo de bunkers subterrâneos em vários níveis, com centrífugas e outros equipamentos em uma montanha, para propósito pacífico. Eles não podiam conversar sobre isso com a família, esposas, filhos, amigos, mas continuaram insistindo, e ao longo do caminho perceberam que não tínhamos uma arma capaz de atingir e destruir esse alvo adequadamente. Então começaram uma jornada para trabalhar com a indústria para desenvolver a GBU-57. Eles testaram repetidas vezes, tentaram diferentes opções, e tentaram ainda mais depois disso. Eles realizaram centenas de testes e lançaram muitas armas em escala real contra alvos extremamente realistas por um único propósito: eliminar esse alvo no momento e local escolhidos pela nossa nação. E então, em um dia de junho de 2025, mais de 15 anos depois de começarem o trabalho de suas vidas, o telefone tocou e o presidente dos Estados Unidos ordenou que a Força B-2, que você apoiou, fosse atacar e eliminar esse alvo. Ontem, tive a honra de passar um tempo com esses dois oficiais da Agência de Redução de Ameaças de Defesa que deram tanto. Um deles disse, abre aspas, eu nem consigo compreender isso. Meu coração está tão cheio de orgulho por fazer parte desta equipe. Estou tão honrado por fazer parte disso. A vocês dois, obrigado. E obrigado também às suas famílias. A Operação Midnight Hammer foi o auge desses 15 anos de trabalho incrível, das tripulações aéreas, das equipes de reabastecimento, das equipes que construíram as armas, das equipes de carregamento que as embarcaram. Antes de passar por este vídeo hoje, quero falar um pouco sobre armamento e o que envolve um ataque.
Armamento é a ciência de avaliar um alvo. Eu mencionei fatores antes, que esses dois oficiais da DTRA haviam considerado. Armamento é determinar a combinação certa de arma e espoleta para alcançar os efeitos desejados de destruição contra um alvo. No caso de Fordov, a equipe da DTRA entendeu um alto grau de confiança quais elementos do alvo precisavam ser neutralizados, eliminar suas funções, e as armas foram projetadas, planejadas e empregadas garantir alcançassem os efeitos desejados no espaço da missão. Aliás, no início do desenvolvimento, tínhamos tantos PHDs trabalhando no programa MOP, fazendo modelagem e simulação, que éramos, de forma discreta, os maiores usuários de horas de supercomputador nos Estados Unidos. Então, um pouco sobre o gráfico. A GBU 57, que todos vocês sabem que é uma arma de 30 mil libras, é lançada apenas pelo Base 2. Ela é composta de aço, explosivo e uma espoleta programado, personalizado para cada arma, para alcançar um efeito específico dentro do alvo. Cada arma tinha um ângulo de impacto desejado único, chegada, direção final e uma configuração de espoleta. O espoleta é o que diz à bomba quando ela deve funcionar. Quanto maior o atraso no espoleta, mais profundamente a arma vai penetrar no alvo. Então, em Fordov, em junho de 2008, vocês podem ver 3 buracos. O eixo principal de exaustão com 2 eixos de ventilação adicionais em cada lado. Os Estados Unidos decidiram atacar esses 2 eixos de ventilação, mostrado no gráfico principal, como o ponto de entrada primário para o espaço da missão. Nos dias que antecederam o ataque contra Fordov, os iranianos tentaram cobrir os eixos com concreto, para tentar evitar um ataque. Não vou compartilhar as dimensões específicas da tampa de concreto, mas vocês devem saber que nós sabemos quais eram as dimensões dessas tampas de concreto. Os planejadores tiveram que levar isso em consideração. Eles consideraram tudo. A tampa foi removida à força pela primeira arma e o eixo principal foi exposto. As armas 2, 3, 4 e 5 tinham a missão de entrar no eixo principal, descer para dentro do complexo a mais de 300 metros por segundo e explodir no espaço da missão. A arma número 6 foi projetada em cada lado, 6 de cada lado. A arma número 6 foi projetada como uma arma flexível para nos permitir cobrir caso um dos jatos ou armas anteriores não funcionasse. O vídeo que estou prestes a mostrar é o resultado de mais de 15 anos de desenvolvimento e testes. Como eu disse, centenas de disparos de teste em vários modelos. Esta é uma arma. Então, se você imaginar isso como 5 adicionais, você vai ter uma ideia de como isso se parece. Espero que vocês consigam ver que não tenha muito reflexo. O Teton, cuida dos nossos vídeos lá. Vamos rodar em velocidade normal para que vocês possam ver. Depois voltamos para rever. Pode ir, Tom. Deixa rodar por 1 minuto. Vocês vão ver dentro do espaço da missão. Diferente de uma bomba de superfície, não verão uma cratera de impacto porque elas são projetadas para se enterrar profundamente e funcionar. Todas as 6 armas em cada saída de ventilação em Fordov foram para onde deveriam ir. Uma bomba tem 3 efeitos: explosão, fragmentação e sobrepressão. Neste caso,
O principal mecanismo de destruição no espaço da missão foi uma mistura de sobrepressão e explosão atravessando os túneis abertos e destruindo equipamentos críticos. A maior parte dos danos foi uma camada de explosão combinada com o impulso do choque. Imagine isso 6 vezes. 1 ponto. A Força Conjunta não faz avaliação de danos de batalha, BDA. Por princípio, não corrigimos nosso trabalho, a inteligência faz isso. Mas sabemos, após ataques investidas em Fordo, as armas foram construídas, testadas e carregadas corretamente. Segundo, as armas foram lançadas na velocidade e parâmetros corretos. Terceiro, todas as armas foram guiadas seus alvos pretendidos e pontos de mira planejados. Quarto, as armas funcionaram conforme o projetado, ou seja, explodiram. Sabemos por outros meios de inteligência que nos permitiram ver isso visivelmente. Sabemos que os jatos atrás viram as armas funcionando e os pilotos disseram: "Essa foi a explosão mais brilhante que já vi." Parecia dia. Agora, sobre as tripulações dos bombardeiros. As tripulações que atacaram Fordo da Força Aérea Ativa e da Guarda Nacional Aérea do Missouri. As tripulações iam de capitão a coronel e a maioria formada pela Escola de Armas da Força Aérea, Base Aérea de Nelis, Nevada. Vou registrar que não há vôlei de praia ou futebol na Escola de Armas da Força Aérea. Havia aviadores homens e mulheres nessa missão, e um membro da tripulação me disse, quando conversei com eles, que isso parecia o Super Bowl, milhares de cientistas, aviadores e técnicos de manutenção trabalhando juntos. Mais uma história sobre pessoas.